A paz do Senhor a todos. Eu quero dar as boas-vindas novamente a todos aqueles que têm acompanhado as mensagens deste canal, Nação da Cruz. E eu dou continuidade aqui ao tema Todo cristão tem que ser um apologista. O que é um apologista? Apologista é aquele, como eu falei já no vídeo anterior, aquele que defende uma ideia, defende uma ideologia. E no nosso caso, como cristãos, é aqueles que defendem a fé cristã. Mas a fé cristã precisa de defesa? Eu coloquei aqui, dentro desse nosso estudo da Palavra do Senhor, dois erros que os cristãos comumente cometem. Por que dois erros? Porque os cristãos, muitos deles acreditam que nós não precisamos ficar combatendo ideias erradas, nós não precisamos ficar combatendo heresias ou falando sobre heresias, basta pregarmos o Evangelho. Essa é a justificativa de muitos cristãos. Por trás disso se esconde também muito comodismo, muita covardia, pelo fato das pessoas não terem coragem de enfrentar a oposição da parte do mundo, querem ficar no seu sistema acomodado. Quando a Bíblia, na verdade, ela fala em Filipenses 1:27, eu vou ler novamente o texto para vocês, para mostrar que a própria Bíblia nos estimula a sermos apologistas, a defendermos a fé cristã. Olha o que fala aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. São palavras do apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo numa carta aos Filipenses. Filipenses 1, versículo 27. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Bom, eu falei no primeiro vídeo, no vídeo anterior, que as pessoas entendem isso aqui de uma forma espiritual, somente no âmbito espiritual em que nós temos que combater pela fé do Evangelho dentro do nosso coração. É lógico que eu concordo plenamente com isso também, mas isso é somente uma parte da verdade. Temos sim que combater. Há uma batalha dentro do nosso coração para que nós venhamos manter a fé do Evangelho dentro de nós. Há muitas guerras espirituais contra nós, há guerras investidas no mundo procurando matar, destruir essa fé no coração do cristão. Mas, quando o apóstolo Paulo fala, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, ele não está tratando apenas da guerra interna, da guerra interior, da guerra espiritual, mas está tratando também de uma guerra externa, uma guerra contra heresias, que deve ser combatida através da pregação do Evangelho, através da verdade, derrubando, na verdade, sofismas, derrubando todo pensamento contrário a Cristo Jesus. Tanto a Bíblia Sagrada quanto a história cristã, toda a história cristã mostra isso, que nós devemos combater essas ideias erradas. Que seria de nós hoje, evangélicos, não houvesse Martinho Lutero combatido contra as heresias de Roma na sua época, no século XVI? Que seria de Elias, se ele pregasse apenas o amor de Deus, a compreensão de Deus para os profetas de Baal? Se ele não confrontasse as ideias daquela época, as ideias de idolatria? O próprio Deus nós enxergamos combatendo a idolatria em toda a Bíblia Sagrada, combatendo, levando o seu povo a combater a idolatria. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Mas tem muitos cristãos que parecem que são contrários a essa ideia. Mas nós, querendo esses cristãos aceitarem ou não, nós devemos ser apologistas, ou seja, nós devemos batalhar pela fé cristã, combater pela fé cristã. Olha só dois erros que os cristãos cometem, que eles falam para justificarem a sua fraqueza em serem apologistas. Eles procuram correr dessa questão de combate. Quando eu falo combate, não quer dizer que você vai sair por aí fazendo grosserias, destratando as pessoas que pensam o contrário de você. Não, nós temos que ter tolerância, nós temos que ter amor por essas pessoas, mas temos que combater a ideia dessas pessoas com amor, não com grosseria, não com selvageria. Mas dois erros os cristãos comumente cometem com relação a essa questão. Eles falam assim: Deus não precisa de defesa, ou, em outras palavras, Deus não precisa de advogado. É lógico, irmãos, que Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de advogado. Ele não é afetado pela ignorância do homem. Ele não é afetado, Deus não é afetado pelos insultos dos homens. Não, ele não se importa com isso, com os ataques que ele sofre, porque ele sabe que a verdade vai imperar de todas as formas, de toda forma a verdade vai imperar na humanidade. Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Mas ele se importa com uma outra coisa que o cristão, você talvez não esteja se importando, com a proteção do coração daqueles que são influenciáveis, o coração daqueles
que podem ter a mente totalmente mudada e levados para um caminho de trevas, um caminho de escuridão, um caminho de perdição. Com isso Deus se importa e você como cristão deve se importar também. Então Deus realmente não precisa de advogado, Deus não precisa de defesa, mas a igreja precisa. A igreja precisa de defesa. O Evangelho de Cristo precisa de defesa. E principalmente o coração do homem precisa, dos homens precisam de defesa. E quem é que vai defender tudo isso? Nós cristãos. Que dirá se nós começarmos a nos calar, a ficarmos passivos e omissos diante de leis governamentais que procuram limitar a nossa crença, procuram coibir, na verdade, a pregação do Evangelho, que procuram desmerecer, levar ao descrédito total a mente das pessoas a Bíblia Sagrada. Que diria você? Ficaria você apenas em silêncio, achando que o seu silêncio é suficiente? Ou as suas orações são suficientes? Não estou aqui desmerecendo a oração porque a oração é poderosa, mas Deus ele quer mais do que a oração da parte dos seus servos. O rei ele necessita também que seus súditos venham entrar em ação. Não somente a oração, são duas coisas complementares, oração e ação. Então, por que a igreja precisa sim de defesa? Deus não precisa, mas por que a igreja precisa? Porque está na nossa responsabilidade como mordomos do Senhor. Nós somos mordomos de Deus. Ele confiou as nossas mãos, as minhas e a sua como cristão, a proteção da integridade moral e física da sua igreja na terra. É a mesma coisa Deus ter te dado uma casa, mas você não liga dos ratos aglomerando-se dentro da sua casa, o mato crescendo no quintal da sua casa, o lixo se avolumando no quintal da sua casa, dentro e fora da sua casa. Ora, será que cabe a quem o cuidado daquela casa que Deus confiou às suas mãos? Também Deus confiou às nossas mãos a igreja do Senhor. Deus confiou às nossas mãos o Evangelho de Cristo, que se nós permitirmos, se nós nos calarmos, se nós agirmos de forma passiva, vão deturpar cada vez mais até que por fim vão eliminar a Bíblia Sagrada da face da terra. Não conseguirão jamais eliminar a obra do Espírito de Deus, porque é impossível destruir o Espírito de Deus, mas podem acabar eliminando a Bíblia Sagrada, podem proibir, levantarem leis, como estão lutando para levantarem leis, para coibir, para impedir, para limitar a pregação do Evangelho nas escolas. De muitas escolas já é proibido pregar o Evangelho, até mesmo orar o Pai Nosso. Seus filhos não podem mais aprender nem orar o Pai Nosso dentro da própria igreja do Senhor, da própria escola, e daqui a uns dias, com certeza, dentro da igreja do Senhor também. Então, Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de advogado, mas tem muitas coisas que precisam. A igreja precisa, o Evangelho precisa e o coração dos homens precisa também. O segundo erro que as pessoas cometem: prega o amor de Deus e isso basta. Prega o amor de Deus e isso basta. Agora nós temos como resposta a esse tipo de argumento, nós temos alguns pontos bíblicos aqui como resposta, onde mostra que, ali em Êxodo capítulo 20, 3 e 4, Deus, ali ao dar os 10 mandamentos, proíbe qualquer adoração a qualquer Deus, a qualquer idolatria, qualquer outro tipo de Deus. Deus proíbe a idolatria. Ou seja, por que Deus simplesmente não se importou em manifestar, o amor dele, manifestar seu amor, manifestar a sua longanimidade para com o ser humano? Ora, se ele ordenou a proibição de qualquer tipo de idolatria, é porque isso cabe ao homem combater qualquer tipo de idolatria. Também aqui em Êxodo 23, 24 e Deuteronômio 7, 4, 5 e no capítulo 12, 2 e 3... em Canaã, logo que o povo entra em Canaã, a ordem era o quê? Destruir todos os ídolos. Olha, Deus não ordenou Israel a entrar na terra de Canaã e falar assim: olha, prega somente o meu amor. Pregue somente o meu amor. Não, ordenou que o povo israelita combatessem aquilo que combatia a fé genuína em Deus. Nós temos também Elias, como eu já havia falado, dos profetas de Baal. Já pensou Elias, juntamente com os profetas de Baal? Deus te ama, Jesus Cristo te ama. Agora eu vou para casa, tá? Vocês continuem com a idolatria de vocês, mas eu quero que vocês saibam que Jesus Cristo te ama. Deixa eu testemunhar o amor de Deus para eles, que um dia eles vão compreender que é vão essa idolatria a Baal, essa adoração do próprio povo de Deus a Baal, como eles estavam envolvidos. Não, houve um combate ali entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Houve um combate. Então, olha só. E temos um exemplo também de Gideão, onde Deus ordenou que Gideão destruísse os ídolos da casa do próprio pai dele. Do próprio pai. Deus ordenou que fosse destruídos os ídolos da casa do pai de Gideão. Temos Jesus,
que não entrou dentro do templo ali apenas para falar assim, olha como eu amo vocês, eu amo a vida de cada um de vocês. Não, o que ele fez? Ele derrubou mesas de cambistas, de mercadores dentro do templo ali, agiu com uma energia bastante grande e forte contra aqueles que estavam comercializando dentro da casa do Senhor. Então veja, não basta pregar somente o amor, nós temos que defender, realmente defender a fé cristã. Temos que defender, como eu falei, se Martinho Lutero tivesse apenas ali testemunhado o seu bom caráter diante dos abusos de Roma, diante dos abusos da sua época, da igreja romana da sua época, não teria havido reforma protestante. Se os nossos pais na fé, os cristãos da era 1, do século I, da igreja chamada igreja primitiva, lá no século I, se eles não tivessem denunciado a idolatria dos imperadores, se fazendo como deuses, eles não teriam sido queimados, não teriam ido para a arena serem devorados pelos leões, mas eles combateram pela fé cristã, pregavam a fé cristã. E quantos outros servos de Deus, para não falar na história, que passou pela história, quantos outros servos de Deus que defenderam, pregaram abertamente. Basta você ler um livro, Heróis da Fé, você vai ver a fortaleza moral e espiritual que aqueles homens tinham de combater o erro com toda a energia do seu coração, sem maltratar ninguém, sem pisar em ninguém, sem levar ninguém à morte. Pregavam a verdade de Deus. Então nós não temos que apenas pregar o amor de Deus, nós temos que pregar aquilo que é certo dentro da palavra do Senhor Deus. E para terminar esse vídeo aqui, hoje na atualidade, nós temos vários fatores que nos estimulam a ser apologistas, defensores da fé cristã. Eu vi uma postagem no YouTube uns tempos atrás que fala assim, eu falo de política hoje para que amanhã eu possa continuar falando de Deus. O que você acha que esse anúncio significa? Que hoje nós combatemos, hoje nós falamos de política, hoje nós cristãos nos envolvemos na política para defendermos leis justas, para que a igreja não seja afetada por leis injustas, de modo que venham colocar uma mordaça na nossa boca. Então nós temos que nos envolver. Outra questão, a família hoje está sendo ameaçada. A sociedade hoje, as leis querem ditar como nós devemos educar os nossos filhos. As leis estão sendo criadas cada vez mais fortes aí, procurando determinar como você vai criar os teus filhos. A psicologia tem se envolvido nisso, levando as pessoas a uma má educação dentro de casa com relação aos seus filhos em nome de uma coerência. Eles não querem, eles não se importam com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, nem a psicologia, nem a ciência, eles não se importam. Muitos setores da psicologia e da ciência, não vou dizer todos, não vou generalizar, e principalmente as leis. Eles querem ditar como seus filhos devem ser criados. Eles querem ditar esse tipo de coisa. A ideologia de gênero, querem enfiar a goela abaixo, sem se importar se aquela família é conservadora, é cristã ou não, querem enfiar a goela abaixo. E você vai aceitar tudo isso? Você vai se calar diante de tudo isso? A igreja cristã está sendo ameaçada pela opressão, está sendo acuada a igreja cristã hoje, sendo oprimida. Querem também esmagar a igreja cristã, a Bíblia Sagrada, através do secularismo, do chamado iluminismo, que de luz não tem nada, não ilumina coisa alguma, do ateísmo, que procura negar a existência de Deus e suas leis morais, o governo de Deus, e toda forma de liberalismo, levando o homem a pensar que ele pode ser livre, quando na verdade ele está procurando uma libertinagem, fazendo o que ele bem entende da vida, sem regra moral, sem se preocupar com regra moral nenhuma, sem se preocupar com a própria consciência diante de Deus. É isso que você quer para sua família? É isso que você quer para os seus filhos? E a Bíblia Sagrada também, a própria Bíblia Sagrada, não somente a igreja cristã, está sendo levada ao descrédito para dar lugar à corrupção moral. Então, a própria Bíblia está sendo levada ao descrédito. E você, cristão, vai ficar quieto diante de tudo isso? Você vai se acovardar diante de tudo isso? Você não pode. Eu repito aqui, nós não podemos sair por aí quebrando tudo, porque isso não é papel de cristão. Não podemos chegar dentro da casa dos nossos pais ali quebrando os ídolos deles, porque isso também não é ser cristão. Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que, quando formos questionados também, nós temos que falar, não, meu pai, isso é errado. Não, minha mãe, isso aí é errado. Está contra a palavra do Senhor Deus. Isso é combater, não ficarmos calados e concordarmos com tudo, como muitos cristãos diplomáticos aí, né, diplomatas estão fazendo, né, muita diplomacia, cristãos diplomáticos, né, agradam a gregos e a troianos para que não venham o mundo se lançar contra eles, querem ser amiguinhos de todo mundo.
Por isso que eu falei no vídeo anterior que eu não acredito em imparcialidade. Você tem que ser parcial, você tem que estar de um dos lados, porque só existe luz e trevas. Qual lado você está? Eu estou do lado de Jesus Cristo e espero que você faça o mesmo. Então, que esse vídeo, que eu creio, foi bastante esclarecedor para você. Procure pensar em tudo que foi falado e seja um apologista da fé cristã em nome de Jesus.